O que é homeschooling? Módulo 1. Mas que negócio é esse de que a escola é em casa? Como assim não vai pra escola? Pois é, dona mamãe. Homeschooling, traduzido para o português, significa escola em casa. Ou seja, é um modelo de ensino que, apesar de incomum, não é nada anormal. De acordo com a ANED, o número de famílias praticando esse modelo aqui no Brasil pode chegar a 30 mil após a pandemia, e o número só vem crescendo e crescendo cada vez mais. Se eu pudesse resumir o que é homeschooling em poucas palavras, eu diria: é o modelo original, primário, ideal, onde os pais se responsabilizam direta e ativamente pela educação dos filhos em obediência a Deus, que nos delegou essa responsabilidade e dever. Homeschooling é a família se envolvendo uns com os outros para edificação, crescimento e amadurecimento mútuo. É a união e amor transbordando em serviços aos membros familiares. É o sacrifício e regozijo dos genitores de não apenas colocar filhos no mundo, mas criá-los na paideia do Senhor. São os pais tomando as rédeas e responsabilidades naturais e saudáveis na educação de seus filhos em cada centímetro da verdade. São pais dedicados e preocupados com a formação de seus filhos em todos os níveis e profundidades da vida e que trabalham diligentemente como instrumento nas mãos de Deus para a salvação e a santificação da vida de seus filhos. É tomar as rédeas que foram tomadas por instituições usurpadoras e que ao mesmo tempo foram cedidas por uma sociedade que foi ensinada a abrir mão de seus direitos naturais em troca de uma suposta liberdade e segurança. Homeschooling são os pais fazendo o seu dever diante de Deus. Nada mais. Deus não confiou nossos filhos à escola. A professora não será cobrada diante de Deus pela alma de suas crianças. O Estado não ganhou de Deus autoridade sobre como as crianças devem ser criadas, educadas e moldadas. Absolutamente não. Deus confiou aos pais e aos pais somente. Poder contar com a colaboração de outras pessoas não nos isenta em nenhum nível de nossa responsabilidade diante de Deus. O suplemento jamais poderá substituir o alimento. Assim como a possibilidade de sermos ajudados não substituirá a responsabilidade primária e ativa que os pais têm em relação à educação dos filhos diante de Deus. Concluindo, homeschooling certamente é incomum, mas não é anormal. Coisas boas e legítimas estão muitas vezes em extinção, e o modelo vigente pode ser completamente o oposto do que deveria ser. Como dizia Chesterton, o certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos se engane sobre ele. Qual é o primeiro modelo de educação que encontramos na Bíblia? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, do 5 ao 9. O conteúdo mais importante que temos o privilégio de aprender como seres humanos é confiado aos pais, para que esses passem adiante. O ensino da maior e mais digna missão que alguém pode cumprir, a saber, amar a Deus de todo o coração, alma e força, é confiada aos pais. É nesse conhecimento íntimo e verdadeiro que depende não só a vida presente, mas a eterna de nossos filhos. Os pais foram os primeiros e principais recrutados para conduzir as crianças na verdade. Que diremos, pois, de conhecimentos menores, comparados com os assuntos da fé? Tudo mais que aprendemos, aquelas coisas as quais consideramos acadêmicas, são somente uma pequena parcela de todo o conhecimento de Deus. E elas servem basicamente para a nossa sobrevivência nessa vida. São conhecimentos que todos os peregrinos precisam saber para passar por esse mundo, de forma digna e para servir melhor o próximo. São apenas esforços para essa vida finita, comparado com o extraordinário conhecimento que firma nossos pés na eternidade. Se somos responsáveis por apresentar o caminho do céu para as crianças,
quanto mais o caminho para o desenvolvimento como ser humano, futuro adulto, futuro cônjuge, futuro cidadão e profissional. Não foi a escola que ensinou Caim e Abel a agricultura e pecuária. O conhecimento vai passando de pai para filho e assim sucessivamente. O modelo escolar como conhecemos hoje, que é a novidade. Conhecimentos básicos para a sobrevivência individual, familiar, social, sempre foram passados de geração em geração através de famílias. Estamos aqui primeiro, somos o modelo original, prolongado, testado e atestado, e o mais comum em toda a história da humanidade, e em especial no meio do povo de Deus. Somos incomum hoje, mas somos completamente normais e perfeitamente aceitáveis. Todo conhecimento disponível, atingível e de possível compreensão que exista para que nós aprendamos, cabe dentro de casa. Não temos menos neurônios no lar e as paredes da escola não são mágicas. O conhecimento está onde buscamos por ele. Não permita que te façam sentir inferior ou até mesmo uma criminosa por fazer o que é certo. Se alguém deve pedir desculpas a alguém, se alguém deve sentir insegurança de fazer algo perigoso ou errado, esse alguém certamente não somos nós. E mais do que provar que esse é o modelo primário, original, verificavelmente seguro e correto, irei te provar, querida mamãe, que é a melhor opção para sua família e irei mostrar o porquê de fato é. Vamos com calma, passo a passo. A verdade, quanto mais clara, mais bela. Quero que no final desse curso você seja uma mamãe mais confiante em sua missão. Que conclua todas as aulas reluzente de cabeça erguida, com a certeza de estar fazendo a coisa certa. Dizem muitas coisas sobre o homeschooling por aí, eu sei. Eu já ouvi e continuo ouvindo. Mas eu faço hoje um compromisso com você, de que farei tudo o que estiver ao meu alcance, para que as mentiras caiam e não tenham mais poder sobre a sua vida. Eu te garanto que após todas as aulas, sua vida nunca mais será a mesma. E por mais que as mentiras continuem, infelizmente, a serem disseminadas, você estará imune a todas elas. Pois como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. São doses de verdade que eu aplicarei em seu coração em cada aula e peço para que o Espírito Santo de Deus faça com que essas verdades brotem e floresçam em você e que você se torne mais uma disseminadora de tais verdades e leve-as para os perdidos, para os cegos e escravos, para que eles se encontrem, para que eles vejam e sejam livres. Meu propósito nesse curso é que você saia daqui segura do que fará e permaneça inabalável nas verdades que ouvir nesse curso. Acredite, saber como fazer o homeschooling é o menor dos seus problemas. O maior problema de muitas famílias é o medo. O medo nos trava. É o medo que nos impede de praticar coisas maravilhosas. E o medo vem por mentiras lançadas para nos paralisar. Se você tiver a segurança do que está fazendo, se souber de fato o que está fazendo, se souber o que é homeschooling, o que é escola, quem é você e quem são seus filhos, acabou, já era, ninguém te segura. E é isso que eu lhe trago, verdades que te libertarão para que você aplique em sua vida e na vida de sua família. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero firmar os seus pés na rocha e ventania nenhuma te derrubará. Que Deus guie nossa mente e coração neste processo. Que possamos aprender e sermos moldadas para o louvor de sua glória. E que tudo que for dito aqui seja um instrumento de santificação na sua vida e na vida de sua família. Meu compromisso aqui é em glorificar o nome de Deus, em serviço de seu reino, te servindo, para que você sirva a sua família com excelência e que juntos possamos render glórias ao nome do Senhor Jesus, razão pela qual movemos e existimos. Seja muito bem-vinda ao Mamãe Iniciando o Homeschooling.